Olá, turma, tudo bem? Bora lá, né, para mais um dia na nossa leitura, mais um tempo aqui com a palavra e isso tem sido muito bom, né? Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e então entrar no nosso texto de hoje para a honra e glória do Senhor. Obrigada, Jesus. Eu te agradeço muito, Senhor, pelo que o Senhor está fazendo na minha vida, na vida de cada um dos meus irmãos. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor tem sido bom para nós. O Senhor tem tido misericórdia de nós todos os dias e a sua misericórdia tem nos alcançado a cada manhã, nos guardando, nos livrando, nos colocando de pé, Senhor, diante mesmo de adversidades ou de situações. O Senhor tem sido conosco. Nós temos visto a tua mão poderosa agindo nas nossas vidas e é por isso que eu te agradeço, Senhor, e te louvo muito por tudo que o Senhor tem feito, para a honra e glória do teu nome. Amém. Vamos lá, gente. Hoje nós estamos então no domingo, né? Último dia dessa semana 8. Semana 8, dia 7, dia 26 de fevereiro, domingo, para a honra e glória do Senhor, né? Hoje nós vamos ler Números 5 e 6. Números capítulo 5 e 6. Vamos lá, 5:1 diz assim: E o Senhor deu mais ordens a Moisés. Diga aos israelitas que eles devem tirar todos os leprosos do acampamento, todos os que tiverem hemorragia e todo impuro que tiver tocado em um cadáver. Isso vale tanto para homens como para mulheres. Tirem essas pessoas do acampamento, para que elas não contaminem o acampamento onde eu habito. E o povo de Israel obedeceu às instruções que o Senhor deu a Moisés e os tirou do acampamento. E o Senhor disse a Moisés: diga ao povo de Israel: quando um homem ou uma mulher prejudicar outra pessoa e, portanto, ofender o Senhor, será culpado, confessará o pecado que cometeu, fará a restituição completa e acrescentará 1/5 a esse valor e o dará à pessoa prejudicada. Mas se a pessoa prejudicada não tiver parente próximo que possa receber a restituição, então o culpado deverá pagar ao Senhor, entregando a restituição ao sacerdote, junto com o sacrifício de um carneiro para obter o perdão do pecado. Sempre que os filhos de Israel trazem uma dádiva sagrada ao Senhor, isso pertencerá ao sacerdote. As dádivas sagradas de uma pessoa pertencem a ela, mas o que ela der ao sacerdote deverá ficar com o sacerdote. E o Senhor disse a Moisés: diga também aos israelitas o seguinte: se a esposa de um homem se desviar e for infiel a ele, tiver relações sexuais com outro homem, esconder isso do marido e a impureza dela não for descoberta, não havendo testemunha contra ela por não ter sido apanhada no ato, se o marido dela tiver ciúmes e desconfiar da sua mulher, estando ela impura ou não, ele deve levar a esposa ao sacerdote como oferta de um jarro de farinha de cevada em favor dela. Não misturará com azeite, nem colocará incenso sobre a farinha, porque é uma oferta de cereal pelos ciúmes, para revelar a verdade. O sacerdote deve trazer a mulher diante do Senhor, apanhar um pouco de água sagrada num jarro de barro e pegar um pouco da terra do chão do tabernáculo e misturá-lo na água. Ele a apresentará a mulher perante o Senhor. Em seguida, deverá soltar o cabelo da mulher e colocar nas mãos dela a oferta de suspeita, para descobrir se a desconfiança do marido tem procedência ou não. O sacerdote deve ficar na frente da mulher, segurando o jarro com a água amarga que traz a maldição. Então o sacerdote deve pedir à mulher que jure que é inocente e lhe dirá: se você não teve relações com nenhum outro homem, a não ser o seu marido, nem cometeu algum ato que o tornou impura, então que esta água amarga que traz maldição não lhe faça mal. Mas se você for infiel durante o seu casamento e se tornou impura por ter tido relações com outro homem, então que o Senhor faça com que você seja objeto de maldição e desprezo no meio do seu povo, fazendo com que nunca mais tenha filhos e sua barriga fique inchada, que esta água de maldição entre no seu estômago, encha sua barriga e a impeça de ter filhos. Então a mulher deve dizer: que assim seja. Depois o sacerdote deve escrever essas maldições num livro e usar a água amarga para apagá-las. Ele fará a mulher beber a água amarga que traz a maldição. Quando beber, a água lhe causará amargo sofrimento. Então o sacerdote pegará a oferta de suspeita,
A moverá com um gesto ritual ao Senhor e a trará ao altar. Em seguida, pegará um pouco da oferta com a mão e a queimará sobre o altar. Depois dará água para a mulher beber. Se de fato a mulher for infiel ao seu marido e ficou impura, quando o sacerdote fizer com que ela beba a água amarga, que traz maldição, a água lhe causará amargo sofrimento. Sua barriga inchará, ela será incapaz de ter filhos e será objeto de maldição no meio do seu povo. Porém, se a mulher não cometeu adultério, mas estiver pura, estará livre e poderá ter filhos. Essa é, pois, a lei para o caso de ciúmes, quando a mulher for infiel e se tornar impura, quando estiver casada, ou quando o homem, sem motivo, suspeitar de sua mulher. Ele deve trazer a mulher perante o Senhor, e o sacerdote agirá de acordo com essa lei. O homem ficará livre da culpa, mas se a mulher for culpada, sofrerá as consequências do seu pecado. Gente, esse capítulo 5 de Números, ele é tão, ao mesmo tempo, complicado, mas tão simples de se entender também, porque o Senhor está protegendo tanto uma mulher que pode ser castigada por algo que ela não fez, como ele está tendo amor para com esse casal, né? Porque se tem uma coisa que é triste, é alguém ser julgada por algo que não fez. E nesse caso aqui, por isso que o texto fala inclusive ciúmes, né? Fala de algo que vem da cabeça do homem, do marido. Então o marido imagina que a esposa está traindo ele por alguma suspeita, por alguma coisa que ele tenha visto, ou por algo que ele viu ou pensou. Então ele cria uma situação na sua mente, ele acha que ela está em pecado, que ela cometeu adultério. E como é que então essa mulher seria julgada se não foi pega em ato de adultério, se não há nada que comprove o adultério? Essa mulher poderia ser morta por adultério se essa lei aqui que o Senhor colocou em número 5 não existisse dentro da época, do contexto de Israel. Então não havia nenhuma maneira de se provar que essa mulher estava pura ou impura se não fosse através dessa lei que o Senhor colocou. Então Deus estava guardando a mulher, né, de não ser apedrejada de uma forma injusta, e ao mesmo tempo cuidando desse casal para que eles não tivessem problemas no seu casamento, sendo que ela não tinha cometido nada, ou se ela tivesse cometido alguma coisa, realmente o seu pecado seria então descoberto, a cisma do seu marido seria então comprovada. Então Deus é tão santo a respeito de casamento, a respeito dessa questão da impureza, né, ou da pureza, que Deus cria então uma lei específica para isso. E essa lei fala então sobre essa água, né, que eles fariam todo esse ritual para que essa mulher bebesse, e se ela estivesse realmente cometendo adultério, se ela tivesse adulterado, a barriga dela incharia, isso ficaria visível. Era igual a lepra. Lembra a lepra que a gente falou há pouco tempo atrás? O tsará, né, no hebraico é tsará. Então a lepra traz essa conotação de que o pecado fosse exposto. Então uma pessoa que também estava cometendo algum tipo de rebeldia, de rebelião, falando contra uma autoridade ou tendo esse tipo de pecado, ela seria acometida de uma doença visível, que era a lepra. Então a lepra mostrava o pecado na vida da pessoa, né? Aqui é a mesma coisa. Então essa água, ela só faria mal a essa mulher se ela estivesse realmente em pecado. Se ela não estivesse em pecado, não aconteceria nada com ela, e ela então seria guardada de não morrer ou do seu marido se divorciar dela por uma suspeita que não era verdade. Então havia juízo, havia justiça de Deus nessa lei que o Senhor faz a respeito dos ciúmes de um marido por sua mulher, ok? Então medite aí mais, você vai entender algo simples, mas ao mesmo tempo, né, cheio de ritual aí para a coisa acontecer. Alguns olham para essa passagem até de forma meio machista, pura interpretação errônea, né, sem sentido. Deus era protegendo essa mulher. Capítulo 6. O Senhor deu mais ordens a Moisés. Diga o seguinte aos filhos de Israel: se um homem ou uma mulher fizer um voto especial de nazireu, isso é, de dedicar-se ao Senhor de uma maneira especial, essa pessoa terá de abster-se de tomar vinho ou outra bebida alcoólica, e não poderá beber vinagre feito de vinho, nem vinagre de bebida forte.
não poderá tomar suco de uva, nem comer uvas frescas ou secas. Enquanto for nazireu, não poderá comer nada que venha da videira, nem mesmo as sementes ou as cascas das uvas. Durante todo o período do seu voto de nazireu, não poderá cortar o seu cabelo, porque essa pessoa é consagrada e separada para o Senhor. Por isso deve deixar crescer livremente o cabelo. Durante o período do seu voto de nazireu, não poderá aproximar-se de um cadáver, mesmo que o seu pai, sua mãe, sua irmã ou um irmão morra, não poderá tornar-se impuro, chegando perto de algum cadáver, porque traz sobre a cabeça o seu voto de separação para Deus. Enquanto for nazireu, essa pessoa estará separada para o Senhor. Se alguém morrer repentinamente ao lado dele, contaminando o cabelo consagrado, ele terá de rapar a cabeça 7 dias depois, porque foi contaminado. Este é o dia da purificação. No 8º dia, trará 2 rolinhas ou 2 filhotes de pombo ao sacerdote na entrada do tabernáculo. O sacerdote deve oferecer uma das aves como ofertas pelo pecado e a outra como oferta queimada, para obter o perdão dos pecados que cometeu quando se aproximou do cadáver. No mesmo dia, o nazireu deve fazer de novo os votos e deixar crescer o cabelo. Os dias que passaram desde o primeiro voto não têm mais valor, porque ficou contaminado durante a sua consagração. Ele se dedicará de novo ao serviço do Senhor pelo tempo da sua separação e deverá trazer um carneiro de 1 ano de idade como oferta para tirar a culpa. No final do período do voto de separação para o Senhor, o nazireu deverá ir à entrada do tabernáculo e ali oferecerá sua oferta ao Senhor, um cordeiro de 1 ano e sem defeito como oferta queimada, uma ovelha de 1 ano e sem defeito como oferta pelo pecado, um carneiro sem defeito como oferta de paz, uma cesta de pães sem fermento, bolos feitos de farinha da melhor qualidade, com azeite, e pães finos untados com azeite, acompanhado da sua oferta de cereais e a oferta de bebidas. O sacerdote deve apresentar essas ofertas ao Senhor na seguinte ordem: primeiro a oferta pelo pecado e a oferta queimada. Depois apresentará o carneiro como oferta de paz ao Senhor, junto com a cesta de pães sem fermento. E finalmente a oferta de cereais, junto com a oferta de bebidas. Então o nazireu à entrada do tabernáculo rapará o cabelo, que é o sinal do voto de separação, e o jogará no fogo que fica debaixo do sacrifício da oferta de paz. Depois que o nazireu rapar o cabelo do seu voto da separação, o sacerdote deve colocar nas mãos dele um ombro cozido do carneiro, um dos bolos feitos sem fermento e um pão fino, também feito sem fermento, que foram tirados da cesta. O sacerdote moverá essas coisas perante o Senhor, como um ritual de apresentação. Tudo isso é sagrado e pertence ao sacerdote, junto com o peito e com a coxa da oferta, que foram apresentados ao Senhor. Depois disso, o nazireu poderá beber vinho. Esta é a lei sobre o nazireu e sobre os sacrifícios no final do tempo de dedicação especial. Além desses sacrifícios, ele deve trazer qualquer outra oferta que prometeu quando fez o voto de nazireu. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão e aos seus filhos que eles devem abençoar os filhos de Israel da seguinte maneira: que o Senhor os abençoe e proteja, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês, que o Senhor olhe para vocês com amor e lhe dê a paz. Esta é a maneira como Arão e seus filhos pedirão para que eu abençoe os filhos de Israel, e eu mesmo responderei e os abençoarei. Capítulo 6 fala basicamente, sobre o voto de nazireu, que era um voto que principalmente jovens, nesse tempo, faziam ao Senhor. Era um voto específico para separação. A pessoa estava dizendo que durante algum período ela ia se separar exclusivamente para o Senhor. É como se fosse um levita, como se fosse um sacerdote. Essa pessoa iria estar totalmente consagrada a Deus durante aquele período. Tinha um ritual a ser feito no início do voto e outro ritual a ser feito no final do voto, quando esse voto fosse terminar. E existia então algumas particularidades, O cabelo, a bebida forte, que seria o vinho, não se aproximar de nenhum tipo de cadáver, tudo que estava ligado à morte, tudo que estava ligado a algo que pudesse contaminar a pessoa, ela teria que estar totalmente separada. Hoje em dia a gente tem uma certa resistência,
alguns tipos de votos, porque as pessoas elas têm dificuldade de compreender o que realmente Deus está pedindo a elas. E a gente precisa entender que esses chamados ao nazireu ou qualquer outro voto que você faça ao Senhor tem a ver com uma voz que você realmente entende que Deus está te chamando para aquela separação. Não é simplesmente, eu quero fazer e pronto, e acabou. Existe sim um chamado de Deus específico para pessoas específicas. Por quê? Porque Deus vai ter algo, um propósito específico também para fazer na tua vida. Então, um exemplo de nazireu era João Batista. Outro exemplo de nazireu era o próprio Sansão, né? Então Deus tinha algo a fazer com esses homens e por isso os chama para o voto de nazireu. Então precisa haver uma voz do Senhor chamando essa pessoa para esse voto. Não faça nenhum tipo de voto, não só esse, mas a gente precisa prestar atenção em qualquer tipo de voto que a gente faça ao Senhor. Se isso provém de uma voz, de um entendimento de que você precisa fazer aquilo ao Senhor, ou se você está fazendo isso por pura emoção, por modismo, ou porque alguém fez, eu também vou fazer, muito cuidado com isso. Todo voto feito ao Senhor, ele precisa ser cumprido. Se ele não for cumprido, é pior, né? Se você não cumpre do que se você não tivesse nem votado. A própria palavra de Deus diz. Por quê? Porque Deus não está pedindo votos para ninguém, tá? Deus não precisa dos nossos votos. O que Deus quer são corações obedientes. Obedientes não somente ao voto de nazireu, mas a uma vida de santificação. É isso que Deus pede de cada um de nós sempre. E aí ele termina com uma oração sacerdotal, com a oração que Arão faria pelos filhos de Israel, não só nesse momento, mas em vários outros momentos Arão faria essa oração, abençoando Israel, abençoando o povo do Senhor. E a gente então vai terminar a nossa leitura de hoje, nesse domingo, justamente com essa oração de Arão. Quero até achar ela aqui, no outro livro que eu tenho orado, porque eu quero aproveitar para pegar aqui essa oração de Arão. Quem está comigo aí só na leitura, Deus abençoe. Amanhã, se Deus quiser, a gente começa a semana 9 e nós vamos continuar aí dentro desses textos, né, do livro de Números, que a gente tem entendido que o Senhor tem trazido algo maravilhoso para nós, ensinando aí a palavra, né, ensinando os textos para nós. Deixa eu achar aqui, peraí. Cânticos. Já vai orar. Nós vamos orar justamente essas orações, essa oração de Jabes, de Jó, bate ossos secos, intercessão pela nação, a bênção araônica, número 6, 22 ao 27. Aqui. Então nós vamos orar, vamos passar um tempinho aqui com o Senhor, orando essa palavra que Arão liberou, né? Que o Senhor liberou para que Arão orasse com os filhos de Israel. Então a gente vai aproveitar a própria leitura de hoje para fazer essa oração. O Senhor disse a Moisés, número 6, 22 ao 27, que é onde a gente terminou lendo. O Senhor disse a Moisés, diga a Arão e aos seus filhos, é assim que vocês abençoarão os israelitas. Digam-lhes, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. E assim eles colocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Senhor, nós queremos compreender aquilo que o Senhor tem ministrado todos os dias através da tua palavra. E nessa oração que Arão deveria fazer por Israel, pelo seu povo, por aquele povo que o Senhor estava separando, por aquele povo que o Senhor estava consagrando para o Senhor, e que então esse povo, Israel, deveria ser um exemplo para as outras nações. Eles deveriam ser um referencial de obediência, um referencial de alguém que serve um Deus vivo, o único Deus vivo e poderoso, o Criador dos céus e da terra. E Israel precisava demonstrar isso
através da sua atitude de santificação, das suas atitudes de obediência, das suas atitudes de um povo diferente, que era realmente diferente em atitudes, diferente nas leis, diferente nos comportamentos, segundo o padrão do céu, segundo o padrão do Senhor, segundo o padrão do teu caráter, Pai. E Arão, então, todas as vezes que olhava para a nação de Israel, saía ali do tabernáculo, ou estava em momentos específicos, ele levantava as suas mãos e fazia essa oração, Senhor, em favor do teu povo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Senhor, em algumas passagens a gente percebe o Senhor falando que o Senhor viraria o seu rosto para aqueles que te desobedecem, que o Senhor voltaria o seu rosto contrariamente a essas pessoas que não dessem ouvidos à tua voz. E aqui então o Senhor está dizendo, Arão estaria liberando uma bênção de que o Senhor então se voltaria com o seu rosto para Israel, que o Senhor olharia para Israel de maneira diferente, que o seu olhar, Senhor, estivesse atento a tudo que estaria acontecendo ali com o teu povo Israel. Há um pedido, há um clamor, Senhor, no coração dos teus filhos, para que o Senhor estivesse realmente atento a tudo que estivesse acontecendo no meio do povo de Israel. E nós também te pedimos, Senhor, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre nós. Esse resplandecer o rosto sobre nós tem a ver com a tua glória, Senhor, tem a ver com o Senhor olhando para nós com o teu olhar, como chamas de fogo que nos purifica, que santifica a nossa vida, que nos leva a maior intimidade, que nos leva a maior entendimento de quem o Senhor é. Quando nós olhamos para a palavra, Senhor, hoje, com o entendimento que nós temos hoje, com essa palavra viva diante de nós, com a Bíblia Sagrada diante de nós, nós podemos olhar para a palavra e o Senhor vai resplandecendo a tua luz sobre nós. Israel precisava da manifestação do Senhor todo o tempo ali no tabernáculo. Israel precisava de Moisés, de Arão, profetizando, falando o que o Senhor havia dito para eles, para que eles falassem a Israel. Nós temos a palavra, Senhor. O teu rosto está sendo resplandecido sobre nós todos os dias, quando nós olhamos para a palavra, e a palavra então vai nos confrontando, e a palavra então vai nos moldando, a palavra vai trazendo luz, Senhor, que é essa luz que resplandece sobre nós. Oh, Pai, muito obrigada, Jesus. Resplandeça o seu rosto sobre nós. Resplandeça o teu rosto, Senhor, sobre os teus filhos que estão nesse momento orando aqui junto comigo. Resplandeça o teu rosto sobre a nação que nós estamos, Pai, o Brasil. Que a bênção do Senhor esteja sim, Senhor, sobre a nossa nação. Que a bênção do Senhor esteja sobre a nação de Israel. Resplandeça o teu rosto sobre Jerusalém, Senhor. Resplandeça o teu rosto sobre a tua nação, Israel. Resplandeça o teu rosto, Senhor, sobre cada um dos habitantes de Jerusalém. Que o Senhor resplandeça o seu rosto, Senhor, sobre Israel. Que faça, Senhor, sim, que o Senhor se volte para eles e dê paz. Haja paz em Jerusalém, Senhor. Haja paz entre o teu povo Israel. Haja paz entre as nações. O Senhor é o Deus da paz. O Senhor é o Rei. O Senhor é o Príncipe da paz. E nós desejamos essa paz que procede do Senhor, Pai. Nós desejamos que essa palavra que nós temos meditado, que nós temos lido, ela traga total, Senhor, compreensão do quanto nós precisamos do Senhor. E que a tua luz resplandeça sobre nós, tirando toda a treva, Senhor, tudo que possa estar escondido em trevas, que possa estar ainda oculto dentro de nós, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre nós, que a tua luz, Senhor, seja algo que mostre, Senhor, tudo que ainda há, que precisa ser revelado, que precisa ser mudado, que precisa de arrependimento, Senhor, que o Senhor resplandeça o teu rosto, Senhor, sobre nós. Nós desejamos ver o Senhor em cada palavra, Jesus. Nós desejamos te conhecer, Senhor. Nós desejamos te conhecer e por isso que nós estamos lendo a tua palavra, por isso que nós meditamos na tua palavra, por isso que nós estamos aqui orando, porque nós desejamos sim, Senhor, que o teu Espírito possa ir nos
trazendo luz nessa palavra. Que o teu rosto resplandeça, Senhor, sobre nós. Em nome de Jesus, para a glória do teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Amém, queridos? Deus abençoe a vida de vocês. Ótimo domingo a todos aí. E amanhã, se Deus quiser, a gente inicia então semana 9 para a honra e glória do Senhor. Amém? Deus abençoe.